Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses. Nós vamos ler um versículo em Colossenses e depois nós vamos ler 2 versículos em 1 Coríntios. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 18. E depois 1 Coríntios 6, 19 e 20. Colossenses 1, 18, diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Quem tenha a supremacia? Ele. Então, repetindo, ele, vamos ler juntos? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós. Quem habita? O Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Versículo 20 diz: pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui com temor e tremor, para trazer uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração, para que fosse dito a toda a igreja, a mim e a toda a igreja. Senhor, que nós possamos não apenas ouvir, mas possamos captar essa palavra e aplicar na nossa vida. Senhor, eu profetizo que esta igreja e as demais igrejas, as igrejas que são tuas igrejas, o teu corpo vai receber essa palavra, Senhor, e ela vai encontrar terreno fértil em nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não me lembro de um culto da virada, 31 de dezembro, não me lembro de nenhum culto onde a palavra não fosse o que me espera ano que vem, ou o que você deve esperar para o ano que vem. Eu não me lembro. Sempre tem uma palavra de vitória, uma palavra de alegria, uma palavra de esperança, ainda que a gente esteja sem perspectiva, mas é muito bom a gente ouvir alguém dizer: não, vai dar tudo certo. Tem até uma música que diz, né, vai dar tudo certo, não um louvor, gospel, vai dar tudo certo. Não, você vai dormir hoje, aliás, nem vai dormir, porque vai passar aqui, né? Quando você chegar amanhã, você vai meter a mão na chave da vitória e tudo vai dar certo. Hoje eu estava lendo alguma coisa que dizia, até a pastora citou mais ou menos, feliz 2023, o ano de 2023 vai ser igual o 2022, 21, 24, 25, o que vai mudar são as suas atitudes, o que deve mudar são as nossas atitudes. Então, eu separei aqui da parte de Deus, diante da mensagem, diante do título que Ele me deu, eu coloquei aqui no meu coração que eu preciso entender como sermos vitoriosos em 2023. Acho que todo mundo aqui gostaria de saber. Quantos gostariam de saber como eu posso ser vitorioso em 2023? Todos querem saber. Muito bem. Mas para eu ser vitorioso, eu preciso passar por alguma luta. Não é que eu venci? Eu venci porque eu tive um adversário, eu tive um problema. Então nós precisamos estar ligados nisso. Como é que nós teremos sucesso? Como eu serei reconhecido como uma pessoa próspera, como uma pessoa de sucesso? Alguns também estavam lendo, você deve ter lido, entre 2023 com roupa branca, não tem erro.
entra com roupa branca. Não, se você entrar com roupa amarela, a grana cai sobre a sua vida. Então, uns acreditam nas roupas, outros acreditam em outras, até em algumas mandingas, algumas coisas que você trouxe da sua infância ou que você ouviu falar. Mas a verdade é que eu estou aqui querendo saber para a minha vida, e o Senhor vai nos dizer, o que eu devo fazer para ter um 2023 do jeito que eu queria, do jeito que eu gosto. Um 2023 não sem lutas, porque elas são inerentes à vida humana, ao ser humano, ao crente principalmente, as lutas são inerentes ao crente, não sem lutas. Mas o que é que eu faço para chegar em 2023, 31 de dezembro, e vir aqui dar um testemunho, ou na sua igreja, em algum lugar, ou antes do dia 31 de dezembro, no meio do ano, você já começar a perceber a mão de Deus. O que é que eu preciso fazer para ser feliz? O que é que eu preciso fazer para ser vencedor? Então, nós colocamos um título que, quando ele for para a internet, a pessoa vai bater o olho e vai dizer, ou eu não vejo, ou eu vou ver, que eu quero o que o camarada falou aí. Mais corpo e menos cabeça. Mais corpo e menos cabeça. Bom, como eu li o versículo, você já entendeu, mas se eu não lesse o versículo, você talvez dissesse, o pastor está ensinando uma coisa diferente. Não, mais cabeça, né? Mais cabeça. Mas eu estou falando do corpo de Cristo e a cabeça que é Cristo. Mas eu não estou abrindo mão da cabeça, que não precisamos de cabeça, precisamos de corpo. Eu quero falar nesta noite que nós devemos nos preocupar conosco como corpo e deixar que Deus seja a cabeça. E é sobre isso que eu quero dar aqui em dois pontos apenas, para que nós meditemos como é que isso é possível. O que é que eu espero da minha vida para o ano que vem? O que é que eu espero da minha vida, não para 2023, mas o que é que eu espero da minha vida para 23, 24, 25, 26, 27, 28, até quando Jesus me levar? Para que eu não precise ficar fazendo votos em todo 31 de dezembro. Há pessoas que todo 31 de dezembro vão à praia, pulam as ondas, não sei quantas ondas, não estou debochando, estou dizendo, ele crê naquilo. Ele crê que se ele entrar virado do outro ano com um determinado tipo de roupa, ele vai ser uma pessoa feliz. Mas eu quero encorajar os nossos irmãos a dizer, tudo para ser feliz, tudo para termos sucesso, nós já temos e não temos observado. Está à nossa frente, está do nosso lado, está dentro de nós, está à mão, está à disposição, mas muitas vezes nós não percebemos. Então a primeira coisa, deixar o lugar da cabeça para quem é o cabeça. Primeira coisa, quem é o cabeça? Aqui diz, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então nós somos um corpo. A cabeça precisa do corpo e o corpo precisa da cabeça. Só que muitas vezes nós queremos ser a cabeça e nós não temos condição, porque essa posição de cabeça, essa premissa especial foi destinada a Jesus. Nenhum de nós pode ser o cabeça da igreja, ou nenhum de nós pode ser o cabeça do nosso próprio corpo, nós somos corpo. E temos esquecido muitas vezes de fazer as nossas funções, porque nós estamos nos esquecendo, enquanto nos esquecemos disso, nós estamos tentando buscar fazer aquilo que só Jesus pode fazer na nossa vida. Então a primeira coisa, deixa o cabeça ser o cabeça, em quê? Em todas as preocupações, porque todas elas não surgem no corpo, mas surgem na cabeça. E você sabe por quê que o campo de batalha do inimigo é a mente? Porque daqui ele joga tudo para o corpo. Quando eu estou com a mente em Cristo, quando a minha mente é convertida verdadeiramente e confiante de que Cristo pode fazer todas as coisas e é Ele quem faz, todo o corpo é beneficiado. Mas quando a cabeça não for boa, e se eu quiser ser a cabeça, eu não serei uma boa cabeça,
quando a cabeça não for boa, todo o corpo será afetado. Então, há coisas na nossa vida que só Jesus pode fazer. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós como cristãos não devemos raciocinar, não devemos pensar. Eu estou falando em algo espiritual. E quanto mais você deixar de ser cabeça, você será espiritual. E eu explico. Porque quando você não é o cabeça, você entende que há uma cabeça, há uma pessoa acima de você, olhando para a sua vida e resolvendo todas as coisas para a sua vida. Então você para de ser uma pessoa natural que pensa, que quer resolver, e passa a ser uma pessoa sobrenatural, aquela pessoa que diz: eu não sei o que será amanhã, mas eu sei que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando eu tento ser cabeça, eu sofro prejuízos. Inevitavelmente eu sofro prejuízo. Por quê? Irmãos, ninguém tem condição de saber o amanhã, ninguém tem condição de, eu não estou falando nem em lutas espirituais, que o inimigo pode muitas coisas que nós não imaginamos, nem me refiro a isso, mas eu me refiro sobre o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui meia hora, quanto mais daqui um dia, daqui 2 dias. Então, eu passo a meditar por aquele que está meditando por mim. Eu passo a tentar resolver os meus problemas por aquele que está resolvendo por mim. Por isso, eu vendo errado, eu compro errado, eu aplico errado, eu ando por um lugar para a direita quando eu deveria ir para a esquerda. Ou seja, eu quero resolver, eu quero gerir a minha vida. E eu não posso gerir a minha vida. Há um ditado, muita gente fala isso, né? Calma, não precisa se preocupar comigo, eu sou dono da minha vida. Isso é a coisa mais absurda, é a coisa que Satanás mais gosta de ouvir, é quando um crente diz que ele é dono da vida dele. Não somos donos, nós fomos comprados por um alto preço que ninguém tinha condição de pagar, e ele é o dono da nossa vida. Veja em 1 Coríntios 12, 26, hoje eu vou dar bastante trabalho aqui à nossa mídia. Veja 1 Coríntios 12, 26. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Então, quando nós abandonamos a nossa função de corpo, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, eu vou entrar na parte do corpo, eu estou falando cabeça. Por quê? Porque eu me dediquei a entender aquilo que eu não posso fazer, que é só Deus que faz, e abandonei a minha parte, a parte que eu deveria fazer. Então, qualquer coisa que está à minha disposição para fazer e eu não faço, eu acabo tendo prejuízos. Alguma coisa que acontece no meu corpo, e agora eu estou falando de corpo humano, se for no dedinho, todo o corpo sofre. Se for uma inflamação lá no dedinho mindinho do pé, todo o corpo sofre. E nós precisamos de cuidar do corpo para que o corpo não deixe a cabeça preocupada. E quando nós tentamos ser cabeça, nós estamos perdendo o tempo do corpo e estamos trazendo prejuízo para a nossa vida. Em Jeremias 29, versículo 11, diz que os meus planos, os planos que Deus tem para nós, são planos que nós não alcançamos. Em outras palavras, pode colocar aí, diz assim: somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Só Ele conhece. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Irmãos, olha que coisa tremenda. Embora esteja no Antigo Testamento, ele está apontando para aquele que seria o cabeça da igreja. E Jesus e a Bíblia está dizendo que esse Jesus que viria, e Deus é esse, ele está falando para Israel, e nós somos o Israel de Deus, ele está dizendo: quando eu fui encaixado, ou quando eu for encaixado como cabeça na sua vida, você nunca mais se preocupará com o que é bom, porque eu tenho altos planos e eu sei o que é bom para a sua vida.
Muitas vezes nós tentamos ser cabeça e achamos que o melhor para nós é isso assim, assim. E Deus mostra, não, o melhor para você é o contrário disso. Aí, a princípio nós não conhecemos, nós não aceitamos ou não entendemos, mas logo a seguir a gente vê quantas vezes, quantos testemunhos, quantos exemplos nós temos, e Deus falando assim, puxa vida, a gente falando assim, puxa vida, eu não imaginava que o resultado seria isso. Graças a Deus, passei pelas lutas. Tente lembrar enquanto eu estou pregando, tente lembrar alguma coisa em 2022 que você inicialmente ficou muito bravo, quem sabe até murmurou, quem sabe, murmurou dizendo, puxa, mas não era assim, não foi assim que eu programei, não deu certo, eu não queria dessa forma. Aí daqui a pouco você diz assim, essa foi a melhor solução, eu não sabia que seria desse jeito. E por fim, Cristo é a cabeça perfeita. Nós não podemos ser a cabeça do corpo porque nós não temos capacidade. Ele é a cabeça perfeita. Em Efésios 1, 22 e 23, diz que Deus, essa que agora está na versão Nova Almeida atualizada, diz, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja. Ele deu Cristo à igreja, assim como a igreja a Cristo, mas ele deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo, o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Irmãos, olha a profundidade deste versículo. Nós, como corpo, não podemos ficar sem cabeça. E Cristo não quer ficar sem um corpo. E a coisa que desagrada a Deus é quando nós, como corpo, não queremos ser corpo e queremos ser cabeça. Queremos tomar o lugar. Primeiro, tomar o lugar que é dele. E segundo, tomar um lugar que nós não conseguimos fazer aquilo que precisa ser feito. Portanto, o meu recado é que em 2023, o cabeça precisa ser o cabeça. Nós precisamos deixar que Cristo reine em nós, que Cristo dirija toda a nossa vida, todas as nossas ansiedades. Nós não nos preocupemos com absolutamente nada. Há muitos versículos. Por que vocês estão ansiosos? Com o que vão comer, com o que vão beber? Você sabe por que você está ansioso? Porque você está querendo ser cabeça. Mas quando você for corpo, você vai entender. E agora a segunda parte nós vamos entender. A segunda coisa, então, nós vamos ser corpo, porque o corpo glorifica o nome de Jesus. Ou seja, ele valoriza a cabeça. A coisa que mais, ou uma das coisas que mais entristece a Deus, mais entristece a Cristo, é quando o nosso corpo está desorganizado. Quando o nosso corpo está em rebeldia, quando o nosso corpo não se comunica, quando o nosso corpo não ajuda os membros do corpo, isso a cabeça sofre, ele fica triste, ele percebe que nós não estamos fazendo absolutamente nada para que ele seja glorificado. E como Cristo é glorificado? Quando o corpo está ajustado. Então, um corpo que cuida dos membros é o que Cristo deseja de nós. Veja em 1 Coríntios 6,15. Preste atenção à profundidade também, o que está por trás desse versículo, que muitas pessoas pensam que ele apresenta apenas uma proposta, apresenta apenas uma tendência, mas ele é muito mais do que isso. Diz assim, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Irmãos, nós precisamos entender esse versículo. Todas as vezes que fala em prostituição, não necessariamente está falando em relação sexual indevida. Quando nós somos de Cristo e aceitamos uma outra ajuda que não é de Cristo, mas que vai entristecer a Cristo, nós estamos prostituindo. Quando nós temos no cabeça a solução e vamos procurar, seja em qualquer lugar, a solução, nós estamos prostituindo.
Quando nós temos em Deus as respostas de todas as coisas, vamos procurar em outros deuses, nós estamos prostituindo. Então, ele está dizendo aqui que nós, como corpo de Cristo, nós precisamos cuidar do corpo e não cuidar da cabeça. A cabeça já é ele, nós não podemos cuidar da cabeça. Em Efésios 4, 14 a 16, ele mostra que em tudo nós estamos crescendo, ou devemos crescer em tudo. Diz assim: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Versículo 15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E o versículo 16, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, esse versículo me faz meditar sobre algumas falhas que de repente nós temos cometido. Eu tenho cometido, você tem cometido, a Igreja de Cristo no mundo tem cometido. É quando nós abandonamos essa comunhão e esse discipulado, essa unidade, a união e a unidade, a união, todos juntos, em unidade, pensando exatamente naquilo que o cabeça pede para que façamos. Quando nós abandonamos isso, e nós temos feito isso, estes últimos anos, a igreja tem deixado muito a desejar de ser igreja, no quesito ser igreja. Nós temos sido não tão igreja, não tão corpo como deveríamos ser. Note, irmãos, as últimas publicações aí, seja a pessoa errada ou não, mas a alegria que acontece por parte de alguns crentes em apontar os erros daquele que caiu, daquele que está com problema, daquele cristão. Nós ficamos espalhando, nós quebramos o corpo, nós dilaceramos o corpo, como se isso agradasse a Deus, como se Deus ficasse rindo de lá, bem feito para ele também. Deus não se alegra com isso, ao contrário, e nós temos deixado isso, irmãos, visivelmente dominando as nossas vidas, a ponto de chegarmos a conclusões de que não devemos congregar, que não devemos ser corpo, que não devemos estar unidos. Nós deixamos a nossa sensibilidade se perder. Quando nós olhamos alguma coisa errada e estamos certos em ver errado entre os irmãos, aí nós não temos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, mesmo em meio a lugares, ou em coisas, ou em situações erradas. Alguém um dia estava falando, um pastor, e ele disse assim: nós temos que ter cuidado com a sinceridade e a sensibilidade. Você pode ser sincero e perder a sensibilidade. E ele até deu um exemplo. A pessoa disse: não vou ficar nessa igreja porque o louvor aqui eu não aguento, o louvor é muito ruim, é meio, sabe, eu não consigo me concentrar. E ele disse: essa pessoa está certa, o louvor é ruim, ele identificou, está tudo certo, mas ele não tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, mesmo em meio a um louvor que não está bom. E isso é parte nossa, irmãos, isso é parte do corpo. Note, embora Jesus mande as vitaminas, o cérebro que comanda todo o corpo, mas se eu estiver desconectado do corpo, da cabeça, digo, do cérebro, se eu estiver desconectado, eu não vou entender os sinais que ele está mandando para nós, para mim, nós não vamos entender. Por isso que para eu ser sobrenatural, eu tenho que deixar que a cabeça seja a cabeça e eu tenho que ajudar a cuidar do corpo. Este corpo é o corpo que cresce, a cabeça não cresce. O que cresce é o corpo. E cresce unido e ajustado para agradar a Deus. Se há uma coisa que Deus não gosta, que Jesus não gosta, é quando nós estamos
desunidos, é quando nós estamos tristes, quando nós estamos desanimados, é quando nós estamos sem esperança. Então, quando a gente diz assim, o que fazer para eu ter 2023 com alegria? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa agradar a cabeça. E se você agradar a cabeça como o corpo, sendo unido em Cristo, aí a cabeça vai mandar e você vai entender todos os seus desígnios, todas as suas direções. Você vai ser visivelmente feliz, visivelmente próspero, visivelmente alegre, visivelmente satisfeito com tudo, ainda que as coisas, o que é que faz Abacuque dizer aquilo? Ainda que não haja vacas no curral, vamos trazer para o dia de hoje, ainda que eu esteja desempregado, eu sei que o Senhor vai me mandar a solução. Por quê? Porque eu estou cuidando do corpo, eu faço parte e estou fazendo de tudo, estou dando a minha participação para ajustar esse corpo. Um corpo que glorifica Cristo, é isso que nós precisamos. E o que é um corpo que glorifica Cristo? Você talvez vai dizer, eu já sabia disso, mas nós não fazemos. Primeiro, é um corpo que está atento aos demais membros do corpo. Unidade significa falta de egoísmo. E um corpo que não tem unidade, ele é egoísta. E se ele é egoísta, ele está fora dos planos de Deus. Uma cabeça não pode de jeito nenhum ficar feliz quando o corpo está transmitindo para ele algo que não é do agrado dele, que ele planejou e está sendo diferente. Quando nós lemos em Jeremias, ele disse assim, eu sei o que eu tenho para você, eu sei o que eu planejei para você, e o corpo não reconhece isso, não trabalha para isso, e ao não trabalhar para isso, ele não glorifica a cabeça, não glorifica Cristo. E esse egoísmo, por incrível que pareça, é um soco que nós mesmos damos na nossa cara, ele se vira contra nós mesmos, pois quando o corpo é afetado, eu sofro. Nós lemos esse versículo, mesmo que eu não quisesse sofrer, eu sofro. Significa dizer que se eu não cuido do meu corpo humano, de repente vai aparecer uma inflamação em alguma área do meu corpo, que eu não planejei, eu não falei assim, eu vou enfiar uma faca, uma tesoura, um prego no meu pé, não vou, mas de repente surgiu alguma coisa que eu não planejei, não fui eu que desejei aquilo, mas eu vou sofrer de qualquer forma, porque vai doer em algum lugar, eu vou sofrer. Então, quando nós deixamos de lado e dizemos, farinha pouca, meu pirão primeiro, eu quero cuidar de mim, nós estamos separando o corpo, dilacerando o corpo, e tudo se voltará contra nós, porque nós não poderemos ser um corpo próspero se nós não temos a cabeça glorificada. E a cabeça que eu estou falando é Cristo, ele será glorificado quando ele é honrado. E um corpo que glorifica Cristo também é aquele que pensa mais em servir do que ser servido. Meu irmão, você quer ser feliz em 2023, você quer ser próspero? Sirva mais e pense mais no próximo do que em si. Não há receita, não há como furar essa receita. Essa é Jesus quem dá. Servir significa o corpo estar ajustado. Imagine, quando nós falamos assim, eu estou falando muito nisso, irmãos, porque tem uma campanha satânica nos últimos 3 anos, e teve uma ajuda muito grande da pandemia, que fez com que nós nos separássemos, que nós nos isolássemos. E ontem eu conversava com um irmão em Cristo e disse assim, a única razão que nós temos para viver isolados é de que nós queremos servir a Satanás. Porque Satanás sabe que no inferno haverá o isolamento. Nós não, que eu não vou para o inferno, se Deus quiser, né? Nem você. Quem vai para o inferno diz amém. Ninguém, viu? Então, nós vamos para o céu, eu creio assim, eu espero assim,
Lá nós vamos viver em comunhão. Mas no inferno a Bíblia diz que as pessoas viverão isoladamente, separados por densas trevas. A Bíblia diz que tão densas que é capaz de você pegar com a mão as trevas, de tão densas, tão grossas, tão espessas. Vocês vão ouvir as pessoas que estiverem lá, não queiram estar, as pessoas que estiverem lá, não, eu vou para o inferno, mas fulano também vai, tem um grupinho aqui que jogava futebol, vamos todos juntos. Não, vocês não vão viver em comunhão, a Bíblia é clara contra isso. As pessoas que forem para o inferno vão viver isoladamente. Você vai ouvir o gemido de outro que está lá, você não, porque você não vai, né? Você é o sujeito. O sujeito vai ouvir o gemido, mas ele não vai ver. Então, todas as vezes que nós pensamos em nos isolar, estar em casa, nós estamos, primeiro, quebrando o corpo, e segundo, agradando o inimigo. E por fim, nessa parte de o corpo glorifica o nome de Jesus, o corpo se une em vez de dividir. Se lhe fizerem uma proposta, deixa eu amputar uma das suas mãos, você está louco? Não, porque quando você amputar a mão, mesmo depois que sarar a ferida, você vai ficar mutilado. E o que Deus não quer é que o corpo seja mutilado. Nós precisamos ser mais corpo, nós precisamos ser mais igreja. E quando nós formos mais corpo, mais igreja, nós seremos indestrutíveis, porque a palavra de Deus garante isso. Ele é o cabeça perfeito para um corpo que Ele mesmo gerencia, Ele mesmo alimenta, Ele mesmo trata. Olha o que diz o Salmo 133, é um salmo tão pequenininho, você conhece os versículos, mas às vezes nós esquecemos disso. Olha só, Salmo 133 diz assim: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade, em união. É como um bálsamo precioso. O que é o bálsamo? Bálsamo é algo que vem sobre a nossa vida para curar, é um remédio de cura. É um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, o sacerdote, até a gola das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Então, em 2023, é o ano próprio para começarmos a pensar dessa forma. É um ano de incertezas mundiais, irmãos. Mudou o governo agora, já tem várias empresas dizendo: eu não sei se eu invisto, eu não sei se eu não invisto. São incertezas. Mas não só aqui no Brasil, não tem a ver com o presidente, tem a ver com o sistema, tem a ver com o que a Bíblia apresenta, que no final as coisas seriam dessa forma e vai piorar. Mas a palavra para nós não é de tristeza, é de esperança, porque se eu sou corpo e sou unido a uma cabeça, nada vai me atingir, não pode atingir, senão a Bíblia está errada. Eu não estou dizendo que você não terá embates, eu não estou dizendo que você não sofrerá um desastre, ou um acidente, ou vai perder um automóvel, não é isso, é que nada disso te separará do amor de Deus. Por quê? Porque Ele vai mandar a seiva, Ele vai mandar, nesse corpo unido, Ele vai mandar a resposta que todos nós estamos esperando e todos nós desejamos. Como é gostoso ver as pessoas dizendo assim, com fé, 31 de dezembro, eu não recebi nenhuma mensagem, eu não sei você, mas eu não recebi nenhuma mensagem dizendo assim: se preparem, 2023, eu acho que você vai se dar mal. Você recebeu alguma assim? É a fé que as pessoas colocam, mas por que no último dia do ano? É porque já virou um jargão. Muita luz, muita esperança, 2023 vai ser bom, vai ser legal, vai ser vitorioso. Mas, irmãos, nós precisamos ser assim todos os dias da nossa vida, e podemos ser assim todos os dias da nossa vida.
Eu fico às vezes triste, porque alguns cristãos, alguns servos de Deus, e servos às vezes até sinceros, dedicados, como eles não entendem a importância de nós deixarmos Cristo ser o cabeça. E como às vezes a gente troca algumas experiências achando, isso vai dar certo, eu vou fazer dessa forma, passou o ano todo orando e pedindo a Deus pela sua vida, por algum problema, pela sua empresa, e no último dia do ano, na hora de fechar com chave de ouro e falar, Senhor, eu estou aqui trazendo a minha vida para ser grato a Ti, as pessoas preferem celebrar de outra forma. Isso, irmãos, é porque certamente não estão entendendo o valor do corpo. Quanto mais independentes nós formos e quanto mais buscarmos soluções em outras cabeças, em outros lugares, mais nós sofreremos. Mas a nossa união e unidade nos levará a lugares altos. E nós seremos um corpo com menos rancor e com mais amor, com menos egoísmo, mais altruísmo, ou seja, menos pensando em mim, mais pensando no outro, e um corpo mais evangelista e menos consumidor. O que é um corpo menos consumidor? É aquele corpo de Cristo que não está em busca daquilo que pode alimentar o seu ego. Não é o crente consumidor, não estou falando de consumidor de comprar coisas nas lojas, é o crente que diz assim, eu quero para mim isso, eu quero que massageie o meu ego, eu quero que me dê a vitória, mas você já tem todas as vitórias programadas, quando você é uma pessoa que espalha o amor de Deus, que você fala do Evangelho, que você entrega a mensagem do Evangelho. Hoje é dia 31 de dezembro, assim como no dia 25 de dezembro, as pessoas esquecem o rancor e todos amam a todos. Todos lembram da mensagem do Natal, mas nós temos que ser assim o ano todo. E a faca e o queijo estão nas nossas mãos. Como é que eu deixo de ser cabeça? Eu passo a pensar o seguinte, eu não sei o que resolver amanhã, então eu não vou me preocupar, porque eu não sei resolver. E se eu soubesse, eu não preciso me preocupar, porque eu saberia. Ser sobrenatural é quando você corta, entre aspas, a sua cabeça e vive sobrenaturalmente. Então, quando você deixa de usar a sua cabeça para usar a cabeça de Cristo, ou seja, fazer o que Ele manda e cuidar do corpo, nós seremos em todas as nossas situações mais do que vencedores. Eu não tenho outra palavra para os irmãos. Eu não tenho uma mágica aqui. Eu não sei dizer, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos orar 3 dias sem parar e você vai ser... Pode ajudar, mas não resolve. Não é porque você vai orar 3 dias sem parar, 7 dias direto, que o seu ano de 2023 será espetacular. Mas será espetacular quando você deixar que a cabeça que é Cristo seja cabeça e ela mande no corpo, e que nós como corpo, cada dia mais estejamos preocupados. Tem algum corpo desajustado? Vamos ajustar. Tem algum irmão precisando de uma oração? Tem algum irmão precisando de uma palavra de vitória? Tem algum irmão precisando de uma libertação? Nós estamos ajustando o corpo. Quando a cabeça olha e diz assim, é isso que eu quero, é isso que eu espero. Eu não quero ser cabeça de um corpo desajustado, de um corpo de pessoas que estão sofrendo, de um corpo de pessoas que estão se sentindo rejeitadas. A nossa parte é essa. Jesus não fará essa parte. Essa parte é nossa. De procurar o seu irmão, sentir se ele está desajustado, se ele está afastado, se ele está doente espiritualmente, se ele precisa de libertação. Essa parte é nossa. Por isso que Jesus disse, ide e fazei discípulos de todas as nações. Não discípulos seus, discípulos de Jesus. Que esse ano de 2023, irmãos, nós sejamos mais corpo, mais igreja, que a gente goste de ser igreja,
que a gente goste de estar em comunhão com os nossos irmãos. Pastor, mas tem irmão que ninguém merece. Eu sei disso. E quantos existem? Mas nós precisamos usar aquilo que a cabeça está nos dando. A Vivian estava aqui ainda há pouco, começou a orar. Deus te deu, no versículo que eu citei aqui, Deus entregou Cristo para a igreja. Você já imaginou? Então eu tenho essa autoridade no nome de Jesus para orar por você e declarar cura na sua vida, declarar união no seu casamento. Eu tenho poder e autoridade no nome de Jesus, porque eu sou igreja, e a Bíblia diz que Cristo foi entregue para a igreja. Cristo é nosso, no sentido de dominar-nos, no sentido de estar à nossa disposição, de graça, de nos dar algo que nós não merecemos. Nós temos isso nas mãos. Então, 2023, irmãos, nós precisamos ser mais unidos em Cristo. Nós precisamos ser mais corpo, mais igreja, mais congregação, mais comunidade, mais amor e principalmente mais sobrenaturais. Devemos ver as coisas de Deus mais sobrenaturalmente. Não devemos ser fora do ar. Não sei de nada, Deus é que sabe. E aí, você vai jantar amanhã? Não sei, Deus é que sabe. Você vai no... Não sei, Deus é que sabe. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que você seja mais sobrenatural, ou seja, creia mais naquilo que você não está vendo. Creia mais nas promessas de Deus. Creia mais no que Deus pode fazer pela sua vida, e Ele pode. Seja mais simples, mas seja mais dedicado ao Senhor. 2023, eu te garanto, eu estarei aqui, se Jesus não me levar, estarei aqui no final do ano para dizer: você fez isso? Fez. Deu certo? E aquele que disser não deu. Você deixou ele ser cabeça? Deixei. E você foi corpo? Fui. E não deu certo? Então, não vamos rasgar a Bíblia. Porque tudo que eu preguei, e todos os versículos que nós citamos, estão furados. E eu sei que não estão. Quero orar pela sua vida, meu amado. Queria que você ficasse de pé agora. Eu quero profetizar uma palavra de vitória na sua vida. Queria te profetizar de uma forma diferente. Talvez você esteja esperando eu dizer: eu profetizo a vitória, mas eu vou profetizar segundo o que eu preguei. Coloca a tua mão no teu coração. Pai querido, em nome de Jesus, eu profetizo que cada servo teu, ao alcance da nossa voz, aqui ou na internet, a partir de agora, deixe de ser cabeça Cristo, mas deixe que Cristo seja o cabeça. Senhor, que eles possam ter mais fé, e isso é fé, e que eles sejam mais corpo. E eu profetizo que eles fazendo, eu asseguro, aliás, que eles fazendo dessa forma, não só 2023, mas todos os anos daqui para frente, serão anos de vitória. Eu peço, Senhor, por esta igreja e por todas as outras que estão espalhadas na face da terra, que nós sejamos unidos e que não haja separação desse corpo, que o inimigo quer separar, mas o Senhor quer ajuntar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, meu amado. O pastor convidou algumas pessoas